Nossa aula hoje é sobre segurado especial. Segurado especial, ele é um segurado obrigatório e, como o nome diz, desde a Constituição Federal há uma preocupação especial com esse tipo de segurado. Por quê? Porque ele vai exercer atividades rurais, agropecuária, extrativista vegetal, ou mesmo a pesca, mas a pesca artesanal. E pelas condições, a maneira como ele trabalha, o legislador, tanto o constituinte quanto o legislador ordinário, ele teve uma preocupação muito grande com esse tipo de segurado obrigatório. Então, vamos ver quem é o segurado especial. Veja, o segurado especial é aquela pessoa física, residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, ele vai exercer o quê? Então, primeiro, eu vou falar que o segurado especial, ele vai exercer atividade agropecuária, extrativista vegetal ou pesca artesanal. Mas ele vai exercer e precisa residir no imóvel onde ele está exercendo essa atividade? Não. Não há necessidade dele morar no imóvel rural. A lei permite que ele resida no imóvel rural ou em aglomerado rural ou urbano próximo ao imóvel, próximo à área onde ele vai exercer a atividade. E a atividade ele vai exercer individualmente ou em regime de economia familiar. Que atividades, então? Veja lá. Atividade como produtor, sendo proprietário ou não, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais. Essa atividade tem uma limitação na área, olha, igual ou inferior a 4 módulos fiscais. Independentemente da região do país onde for desenvolvida essa atividade agropecuária, o segurado especial tem que estar numa área igual ou inferior, menor que 4 módulos fiscais. Também vai poder exercer a atividade de seringueiro ou de extrativista vegetal, exercendo essas atividades de modo sustentável e fazendo delas o seu meio principal de vida. Então, agora, na atividade de seringueiro, você pode observar que não há o quê? Não há limitação de área. E vai exercer a pesca artesanal. Ele vai ser pescador artesanal ou assemelhado a pescador, tendo como atividade principal, como atividade habitual ou meio principal de vida. No caso do pescador artesanal, ele não vai utilizar embarcação ou, se utilizar, só podendo utilizar embarcação de pequeno porte. Embarcação de pequeno porte é aquela embarcação cuja arqueação bruta ela é igual ou inferior a 20. Então, tomar cuidado, de não ler 20 toneladas, tá? Igual ou inferior a 20. Tá. Agora, pescador ou assemelhado a pescador artesanal também vai ser considerado segurado especial. Quem é o assemelhado? Quem se assemelha a pescador artesanal? São aquelas pessoas que não vão exercer propriamente a pesca, mas vão cuidar dos petrechos da pesca. Vão confeccionar as redes, vão costurar, vão arrumar o barco. Então, veja lá, o assemelhado é aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal.
exercendo trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos da pesca e de reparos em embarcações de pequeno porte ou mesmo atuando no processamento do produto da pesca artesanal. Olha, reparos de embarcações de pequeno porte, sim, porque se o pescador utilizar embarcação de médio ou grande porte, ele já tem um outro enquadramento como contribuinte individual. Então, voltando às atividades: agropecuária, de seringueiro ou de extrativismo vegetal e pescador artesanal, a pesca artesanal, incluindo aí o assemelhado ao pescador artesanal. Essas pessoas vão exercer essa atividade individualmente ou mesmo em regime de economia familiar. O que seria regime de economia familiar? O Decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência, que você também deve estudar, o regulamento diz que entende-se por regime de economia familiar quando a atividade em que o trabalho dos membros é indispensável à própria subsistência daquele grupo e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Então, veja só, na verdade, aqueles membros, né, cônjuge, filhos maiores de 16 anos, companheiros ou companheiras, vão trabalhar nessas atividades, vão participar ativamente dessas atividades, e o trabalho de cada um é necessário para a subsistência do grupo. Por isso que se fala em mútua dependência e colaboração. E necessário a subsistência socioeconômica daquele grupo familiar. Então, trabalhar em regime de economia familiar. Aqueles membros que pertencem àquele grupo, àquele núcleo familiar, que participam ativamente das atividades, cada um vai ser enquadrado como segurado especial. E uma vez comprovada a condição de segurado especial, cada um terá direito aos benefícios que a lei concede, né? Então, homem e mulher, marido e esposa, vão ali exercer atividade, por exemplo, da pesca artesanal em regime de economia familiar, mútua dependência e colaboração. Cada um é segurado especial e cada um terá direito ao benefício que a lei permitir. Certinho? Agora veja, o segurado especial, ele fala lá que ele vai exercer atividade em regime de economia familiar sem empregados permanentes. Sim, ele não contrata empregados permanentes, mas ele pode contratar. Empregados permanentes é quando ultrapassa o limite de 120 pessoas de ano. Então, eu quero dizer que o segurado especial, ele pode ter empregados, desde que não ultrapasse o limite de 120 pessoas de ano. O que é 120 pessoas dia ano? Ora, um empregado por 120 dias ao ano. Ou 2 durante cada um 60 dias. Então, não posso passar esse limite. 120 pessoas dia ano. 120 pessoas num dia só no ano como empregado. Pode? Pode. Então, não ultrapassar esse limite significa não ter empregados permanentes. Significa que ele pode continuar enquadrado como segurado especial. Essa contratação, esse período, né, ele não precisa ser, a contratação não precisa ser feita necessariamente no período da safra. Não há necessidade. E não é computado nesse período de 120 dias
o empregado que estiver em gozo de auxílio-doença. Então, o período que ele estiver em gozo de auxílio-doença não pode ser computado para esse limite aí, 120 pessoas, dia, ano, né? Até porque ele não está efetivamente prestando serviço ao segurado especial. Agora, o segurado especial, a lei permite que ele exerça algumas atividades, que ele obtenha renda, rendimentos, sem que ele perca o enquadramento, a condição de segurado especial. Então, a lei 8.203, no artigo 11, parágrafo 9º, diz que o segurado especial que tiver outras fontes de rendimento não será segurado especial, exceto, né? E aí ele excepciona atividades ou rendimentos que ele possa ter sem perder o enquadramento. E aí você tem uma tabela, né, dizendo o seguinte: olha, outorga, então rendimento devido à outorga de imóvel rural. Sim, ele pode, né, fazer um contrato de parceria, meação, comodato. No entanto, só pode ser até 50% do imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais. Sim, por quê? Porque ele vai exercer atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Então, ele pode fazer um contrato de meação, de parceria, no máximo com 50% da área. Só que ele não pode fazer parceria, meação, comodato com qualquer pessoa. Uma das exigências para que ele não perca a condição de segurado especial é que tanto ele, outorgante, quanto o outorgado, continuem a exercer atividade como segurado especial. Então, veja, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Então, eles vão continuar sendo segurados especiais. Ah, mas se ele fizer um contrato de comodato com uma empresa, já perde a condição, o enquadramento de segurado especial. Ele pode exercer atividade turística no imóvel rural onde ele trabalha, desde que não ultrapasse 120 dias ao ano. Esses 120 dias podem ser corridos ou intercalados, não faz diferença, mas pode exercer atividade turística ali, inclusive fornecendo hospedagem. Então, é uma atividade, é um rendimento que ele vai ter sem perder a qualificação. Participação em plano de previdência complementar. Sim, mas desde que instituído por entidade classista, a que ele seja associado. Então, entidade de classe, né, de trabalhador rural, e ele vai ter essa participação do plano de previdência complementar em razão da sua condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Ele pode ser beneficiário de programa assistencial do governo ou fazer parte desse grupo familiar que alguém do grupo tenha o programa. Ah, ele pode receber Bolsa Família? Sim, se os requisitos ele preencher. Então, o fato dele ou de um membro do seu grupo receber um benefício assistencial, né, oficial do governo, não o desqualifica como segurado especial. Veja, beneficiamento ou industrialização artesanal. Sim, ele pode beneficiar os produtos, ele e o seu grupo, né? O que seria isso? Ele vai diretamente, essa pessoa física, industrializar artesanalmente a sua produção. Por exemplo, né, em vez dele vender goiaba, lá se faz na propriedade a goiabada, artesanalmente. Não tem problema. O rendimento que ele vai receber em razão dessa atividade não o desqualifica como segurado especial. Vai poder ser associado
em cooperativa agropecuária ou associação cooperativa de crédito rural. Essa associação em cooperativa de crédito rural, ela é a mais recente das modificações. Então, cuidado que pode vir. Na associação de cooperativa agropecuária, ele pode, inclusive, ser eleito dirigente, desde que essa cooperativa agropecuária, ela seja formada por quem? Seja formada por segurados especiais. Aí, ele sendo eleito o dirigente, ele não passa ela não perde a qualidade de segurado especial. Agora, se ele for dirigente de uma cooperativa de crédito rural, não. Aqui é só na cooperativa de crédito rural, somente na condição de associado. Ele pode, gente, ser sócio de empresa. Sim. Ele pode ser sócio de empresa, microempresa ou empresa de pequeno porte. Mas essa empresa, ela tem que ser composta apenas por segurados especiais. E ela tem que estar sediada no mesmo município ou no município limítrofe em que esses segurados especiais exercem suas atividades. O segurado deve continuar exercendo a sua atividade como segurado especial e o objeto dessa sociedade empresarial, ela tem que ser agrícola, agroindustrial ou agroturístico. Então, para que ele tenha rendimentos, em razão de ser sócio, empresário individual, né? Ou sócio de uma empresa de responsabilidade limitada, ele tem que preencher essas 3 condições para não perder o enquadramento. E também, se ele receber rendimentos em razão do exercício da atividade nessas empresas, ele também não perde a condição de segurado especial. Mas veja, a sociedade, a empresa, ela tem que ter o quê? Como objeto social? Agrícola, agroindustrial ou agroturístico. Exatamente, né, as atividades que ele vai exercer. E todos os membros da sociedade são segurados especiais. E também a empresa não pode ser lá do outro lado do mundo. Não. É no município em que esses segurados especiais desenvolvem as suas atividades como segurado especial ou em município limítrofe, município vizinho daquele que ele desenvolve as atividades, certo? Então, veja aqui várias possibilidades, né? Várias possibilidades. Ele pode também ter rendimentos e sem perder a condição de segurado especial, quando? Veja, receber benefícios, somente 3, hein? Pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusal. Então, somente esses 3, pensão por morte, auxílio acidente e auxílio reclusal, desde que o valor não supere o menor valor do benefício de prestação continuada da Previdência Social. Qualquer outro benefício, rendimento de qualquer outro benefício, ou desses 3, pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, que tenha valor maior do que o menor valor do benefício de prestação continuada, exclui, desenquadra o segurado como especial. Outro rendimento que é possível, benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar. Lembra que ele poderia ser associado, né, de plano de previdência complementar? Aí, pela classe, instituído pela classe de trabalhador rural, né, ele sendo associado. Ok. Ele pode exercer atividade remunerada, sim, desde que não supere 120 dias durante o ano. Só 120 dias. Nesse caso, ele vai ter que contribuir em relação a essa nova atividade, né? Se ele for um empregado, no máximo por 120 dias no ano, ele vai contribuir
como empregado, mas ele não perde a condição de segurado especial. Também, exercício de mandato eletivo de dirigente sindical, desde que a organização da categoria seja de trabalhadores rurais. Dirigente de cooperativa agropecuária, constituída exclusivamente por segurados especiais. Não poderá ser dirigente de cooperativa de crédito rural, já comentei. Agora, olha o finalzinho aqui. Exercício de mandato de vereador no município onde ele desenvolve a atividade rural. Sim. No caso do exercício de mandato de vereador, não há limite de mandatos. Não. Ele pode ter, exercer por várias legislaturas. Não há problema. A questão é que ele tem que exercer o mandato de vereador no município onde ele continua desenvolvendo as suas atividades como segurados especiais. Rendimento advindo de parceria ou meação outorgada. É aquela possibilidade, que ele tem de outorgar até 50% do imóvel, um imóvel que não pode ter uma área superior a 4 módulos fiscais, porque também teria o seu desenquadramento, mas ele, como outorgante e o outro outorgado, devem permanecer nas atividades de segurado especial. Pode desenvolver atividade artesanal, sim, utilizando matéria-prima produzida pelo próprio grupo familiar ou mesmo de outra origem, desde que a renda mensal obtida não exceda o menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Então, a atividade artesanal desenvolvida por ele, a renda tem que ser o quê? Menor ou igual a um salário mínimo. Certo? Atividade artística. A atividade artística pode. Agora, o valor mensal tem que ser inferior ao do menor benefício de prestação continuada à da Previdência Social. Veja que na atividade artesanal, o valor percebido não pode superar o menor valor do benefício de prestação continuada da Previdência. No caso da atividade artística, tem que ser menor. Não pode nem ser igual, tem que ser menor. Ele pode receber rendimentos daquela sociedade empresária, que nós já comentamos, inclusive rendimentos, remuneração, em razão da atividade exercida dentro dessa sociedade sujeita à incidência do IPI. Então, você vê que é possível o segurado especial, mesmo sem perder o enquadramento, exercer outras atividades, porque o legislador sabe que ele passa por momentos de entre-safra, de defeso, onde ele não pode realizar a pesca, então ele vai poder exercer outras coisas. Atividade turística, desde que não ultrapasse 120 dias ao ano, pode exercer atividade remunerada, também desde que não ultrapasse 120 dias ao ano, e outros rendimentos. O mandato de vereador é coerente, ele vai estar ali representando pessoas do município em que ele desenvolve as atividades como segurado especial. A inscrição do segurado especial, ela é feita perante o INSS comprovando as condições de segurado especial. Então, ele vai ter que comprovar com prova documental, pelo menos início de prova material, a sua condição de trabalhador rural. E mais, ele vai ter que comprovar para o INSS se ele é membro do grupo familiar ou ele é o responsável pelo grupo familiar se exercer atividade em regime de economia familiar. Se ele mora ou não no imóvel onde ele desenvolve a sua atividade, se ele é meeiro, parceiro, se ele tem contrato de meação, de parceria, de comodato, então com quem? CPF de quem?
Então, todas aquelas características do segurado especial vão ter que estar demonstradas por prova material, né, para o INSS assim considerá-lo. Só que o segurado especial é o único segurado da Previdência Social que pode ter a sua inscrição feita mesmo após a morte. Então, a gente fala que ele pode ter a sua inscrição pós-mortem. Ah, mas como assim? Né? Ele não vem fazer a sua inscrição, seu cadastramento. Quando os dependentes daquele segurado especial for requerer um benefício de pensão por morte e esse segurado não estiver qualificado, ele vai ser inscrito naquele momento. Então, os dependentes levam as provas, tá? Levam as provas da filiação dele para inscrevê-lo como segurado especial e aí obterem o benefício da pensão por morte. Então, o único segurado da Previdência Social que pode ser inscrito após a morte é o segurado especial, somente ele. Agora, vamos fazer algumas questões, né, para ver se a gente conseguiu captar as informações. Veja lá. No último concurso do INSS, a respeito da inscrição e da filiação dos segurados obrigatórios e facultativos, na forma do Decreto 3.048, de 1999, julgue o item a seguir. Desde que presentes os demais pressupostos da filiação, admite-se a inscrição pós-mortem do segurado especial. Certo ou errado? Certo. Inclusive, acabei de falar há pouco que é o único segurado que pode ter a sua inscrição após a morte, pós-mortem. Mas olha a observação legal que foi colocada aqui, não é de lei não, legal, observação boa. Desde que presentes os demais pressupostos da filiação. Ou seja, desde que comprovada realmente o exercício da atividade na condição de segurado especial, a inscrição dele pode ser feita pós-mortem, após a morte. Então, é certo o item. Mais uma. Com relação ao segurado especial e ao segurado facultativo, julgue o próximo item, à luz do Decreto 3.048, de 99. O recebimento de dinheiro decorrente de programa assistencial oficial do governo federal descaracteriza a condição de segurado especial. Certo ou errado? Quer dizer, o fato dele receber benefício assistencial oficial do governo, lhe retira o enquadramento de segurado especial? Não, não lhe retira. Então, veja, descaracteriza sua condição de segurado especial. Errado, né? Ele pode receber benefício decorrente de programa assistencial do governo, e aqui falou do governo federal, mas é do governo, e sem perder o enquadramento como segurado especial. Então, na verdade, o item está errado. Mas eu não estou satisfeita, eu vou para mais uma questão. De acordo com a Lei 8.213, não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de. Veja só o enunciado dessa questão. A gente sabe que se o segurado especial obtiver rendimentos, ele está excluído dessa categoria, exceto, né, o que dispõe lá o parágrafo 9º do artigo 11 da Lei 8.213. Aí agora pergunta assim, não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de. Na verdade, eu tenho que achar o seguinte, eu tenho que achar um rendimento que não faz descaracterizar a pessoa como segurado especial, porque não é segurado especial, exceto, então, na verdade, é segurado especial. Pode ser segurado especial. Então, qual é o rendimento aqui que ele pode receber sem perder a condição de segurado? Vamos lá. Letra A.
exceto se decorrente de exercício de mandato eletivo, de dirigente sindical, de organização da categoria de trabalhadores urbanos. Não, né? Por quê? Ele pode exercer mandato eletivo de dirigente sindical, de organização da categoria de trabalhadores rurais. Aí ele não perderia. Mas trabalhadores urbanos descaracteriza a sua condição de segurado especial. Vamos lá para a alternativa B. Exceto se decorrente de benefício de aposentadoria em decorrência da idade, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Também não, porque os únicos benefícios que permitem que ele não perca o enquadramento como especial são pensão por morte, auxílio reclusão e auxílio acidente. Qualquer aposentadoria, mesmo que o valor seja, né, seja igual ou menor ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, descaracteriza. Então, somente pensão por morte, auxílio reclusão e auxílio acidente. Aposentadoria por idade, qualquer valor que for, descaracteriza. Vamos lá. Exceto se decorrente do exercício de atividade remunerada em período não superior a 90 dias, corridos ou intercalados no ano civil. Certo ou errado? Erradíssimo, né? Aqui ele pode exercer atividade remunerada no prazo de até 120 dias, não superior a 120 dias. Pode ser corridos ou intercalados? Sim, mas não até 90 dias, e sim até 120 dias. Exceto se decorrente de atividade artística, independentemente do valor. Errado. Atividade artística ele pode exercer, desde que o que ele receber, o rendimento mensal, seja o quê? Seja inferior ao do menor valor do benefício de prestação continuada da Previdência Social. E aqui está dizendo independentemente do valor. Errado. Aí sobrou a letra E, obviamente, vai ser segurado especial aquele que, né, pode receber benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Então, letra E é a alternativa correta, né, para nós aqui, que o segurado especial pode exercer várias atividades sem que ele perca o enquadramento. Agora, o importante para nós é saber quais são essas atividades e quais são as condições impostas pela lei e pelo regulamento que ele deve preencher para não perder a qualidade de segurado especial, ok? Ficamos por aqui. Eu espero que você avalie nossas aulas, né? Critica, sugere, pergunte, para dirimir qualquer possibilidade de dúvida em relação ao segurado especial. Um grande abraço e até a próxima aula. Clique like.